O próprio ministro, né, ele deu uma sinalização ali, ele disse assim, está ancorado no parecer da Procuradoria-Geral ali da Fazenda Nacional, dizendo que esse tipo de medida é inconstitucional. Essa fala, né, eu li ali algumas análises que traz isso justamente por conta da última reforma previdencial. Acho que vale a gente pontuar, dando a entender, né, ali foi muito interpretada de repente, que ele pode acabar, ele não, né, o próprio presidente Lula pode acabar vetando esse trecho exatamente da medida que acaba liberando essa liberação, vamos dizer assim, estendendo essa liberação para todos os 5.568 municípios e não apenas aqueles municípios com 142 mil habitantes. Num caso de veto, aí que eu quero entrar, né, quando você falou deste humor estremecido, caso venha a ser vetado, isso pode ser um ponto de novo atrito com o Congresso Nacional, caso venha a ser vetado. Se não for vetado, isso vai acabar desagradando, ou melhor, trazendo um desafio maior, inclusive, para o Ministério da Fazenda equalizar a conta, porque aí, né, estendeu-se isso para todos os municípios, a gente tem aí um valor muito expressivo, até da própria Previdência, para arcar com toda essa questão. Como ficaria, né, numa possibilidade ali de veto, causaria este atrito justamente com o Congresso? Olha, Paulo, acho que primeiro é importante a gente comparar, né? Porque talvez a gente nos últimos 4 anos tivesse acostumado, não diria nem nos últimos 4, acho que nos últimos 2, né? A partir de 2021, a gente tivesse acostumado com uma relação entre executivo e legislativo que era muito mais simples e as coisas elas funcionavam de uma maneira até muito rápida, né? E esse governo ele tem uma particularidade nessa questão de relacionamento com o Congresso. Ele não se pauta tanto pela questão orçamentária, ele tenta se pautar um pouco pela questão de agenda e também, principalmente, de cargos. Então, você volta a ver, por exemplo, a negociação ministerial, né? Isso era uma coisa que a gente não via nos últimos 4 anos, em particular nos últimos 2, muito pouco, porque o governo conseguiu fazer um mecanismo de articulação que era muito mais focado na questão orçamentária. Este governo ele tem uma particularidade que é a particularidade dos cargos, né? Então os cargos voltam a ter uma importância para você manter uma coalizão ali azeitada e o chamar para a mesa, né? Para você discutir ali agendas de governo fica muito importante. Basta a gente ver a questão das medidas provisórias, né? Tem medida provisória que é simplesmente rejeitada com a justificativa de que não foi alinhado antes com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, então eles optam por não votar. Então, acho que é bom fazer esse disclaimer de que a gente agora está num governo que tem uma articulação que é muito mais difícil, ela é muito mais cambaleante por conta dessa diferença em relação à relação com o executivo, com o legislativo. Então, a gente deve ver um governo, e a gente já está vendo, e é isso que eu quero colocar para ti na resposta, que é um governo que ele vai variar muito. Então vai ter semana que a gente vai achar que o Arthur Lira é o melhor amigo do Lula e que o Haddad é o melhor amigo do Rodrigo Pacheco. E como a gente já achou, por exemplo, antes do recesso parlamentar, quando ali a Câmara vota o PL do CARF no apagar das luzes, quando a Câmara aprova arcabouço fiscal e reforma tributária. Então ali a gente achou que a relação estava ótima. Só que é uma relação cambaleante, é uma relação que vai sendo construída semana a semana, negociação a negociação, cargo a cargo. Então, tem uma diferença básica. Então, a minha resposta hoje, dia 31 de agosto, 11h23 da manhã, é que se tiver um veto hoje, nesse momento, sim, azeda a relação com o Congresso. Mas acho que o governo está trabalhando para criar, de novo, um clima mais harmônico, que era o clima que a gente tinha antes do recesso parlamentar, né, com os deputados principalmente, para que, eventualmente, se tiver um veto, eu acho que tem, até por essa questão orçamentária e uma dificuldade até de relacionamento do governo com os municípios, que tem sido também bastante ruidosa, tendo esse veto em outro momento, tendo esse veto em um cenário já com André Fufuca, Silvio Costa Filho dentro do governo, com novas conversas entre Haddad e Arthur Lira, e eventualmente até discutindo uma reforma administrativa que chegou a ser até ventilado hoje em alguns jornais, sobre essa tentativa aí do Haddad colocar a reforma administrativa na mesa para o Arthur Lira, para quem sabe conseguir ali alguma concessão em termos de medidas arrecadatórias. Eu acho que ajustando essas variáveis, você pode chegar num clima um pouco melhor, e aí sim você tem um veto e você tem uma capacidade de sentar para conversar com o Legislativo de uma forma mais amigável para discutir esse veto. Mas hoje, realmente, se a gente tivesse esse veto, seria bastante ruim em termos de relação do Planalto com a Câmara dos Deputados, principalmente, que foi quem
quem mais encampou aí essa pauta da extensão para todos os municípios da questão de valores ali da desoneração da folha.